a Deus. Que culto gostoso. Eu posso sentir a presença de Deus falando com cada um de nós. Aleluia. Amém, crianças? Quero ver todo mundo prestando bastante atenção agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser bem rápido aqui no que eu tenho para falar. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Deus tem operado. Glorifica a Deus pela vida do missionário Eliezer, que já fez aquilo que eu iria fazer, que era uma oração especial pela nossa irmã Cleide. E Deus tocou no coração dele, ele já fez essa oração. E nós vamos continuar orando e batalhando, viu, meu Cleide? Você não está sozinho, você tem uma igreja com você. Aleluia. Assim como cada um dos irmãos que precisa, você tem uma igreja por você. Amém? Glória a Deus. Crianças, por favor, vem para cá. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. O livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Eu vou pedir o missionário Eliezer para abrir para mim Lucas 4. Isso. Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Todos estão com a Bíblia aí? Amém. Ô Maria Eduarda, acho que tem uma Bíblia sobrando por aí dentro da igreja. Vê se você acha a Bíblia. Você lê. Mateus, capítulo 4. O missionário Eliezer já está com Lucas, capítulo 4. Nós vamos estar mostrando para a igreja algo fundamental na Bíblia. Muitas das vezes a gente fica preso a algumas falas e alguns textos. A gente lê e não presta muita atenção. A Bíblia é um livro que precisa ser examinado. A Bíblia não é um livro que só para ler. Você precisa estudar a Bíblia. A melhor forma de estudar a Bíblia é quando você lê a Bíblia e você pesquisa o que realmente está escrito no seu contexto original, na sua língua original. Quando você pesquisa o contexto histórico, para qual história que ela foi lida. Amém? E quando você também pesquisa e estuda para qual cultura que a Bíblia foi lida. Se você quiser sentar, pode se assentar no seu lugar quando faremos as leituras sentados mesmo. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a ele o tentador disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares com tuas mãos, e para que não tropece com teu pé em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou todo o reino deste mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei se tu prostrares
e me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Eu vou pedir o missionário Eliezer que leia em voz alta, se possível, se quiser até eu pegar o microfone, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Amém. Também. Amém. Glória a Deus. Vocês notaram alguma diferença nas duas leituras que o Eliezer fez? Uma que eu fiz, a que ele fez. Por que eu falei amém? Porque agora, dali em diante, vai falar-se as mesmas coisas. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos chamados sinóticos. O que quer dizer isso? Porque vai estar escrito a mesma coisa no um, no outro e no outro. Pelo menos 70% das escrituras de Mateus, Marcos, Lucas vai ser a mesma coisa. O Evangelho de João não. O Evangelho de João vai estar em torno de 20 a 30% só que vai se repetir. Mas os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, 70% do livro se repete. Só que tem alguns detalhes dos textos diferentes um do outro. E a gente precisa ficar focado nesses detalhes para que possamos aprender a palavra de Deus. Quando a gente se apega em detalhes, quando a gente começa a olhar para as coisas de Deus com um olhar clínico, com um olhar difuso, a gente vai aprender coisas extraordinárias. Olhar clínico é aquele olhar que vai pesquisar, que vai olhar fundo, que vai procurar detalhes, que vai examinar, que vai procurar aquilo que está oculto no texto, ou aquilo que possamos aprender com o texto. Olhar difuso é quando você olha para o texto, olhando aqui para frente, mas vendo em torno da direita, da esquerda e até na retaguarda tudo aquilo que ele quer dizer. Ou seja, a Bíblia é um livro que você, para aprender, precisa olhar para ela com olhar clínico, mas você também precisa olhar com olhar difuso. O que é isso, pastor? Porque a Bíblia foi escrita no passado, então olhar para trás e ver o que ela ensinou para aquele povo, o que ela ensinou, aleluia, no longo da história, o que ela está ensinando agora e o que ela vai ensinar amanhã para as próximas gerações. Existe aqui nesse texto, sobre a tentação de Jesus, algo fundamental e inspirador. Primeiro, eu já vi pregador dizendo que Jesus foi tentado 3 vezes. Se és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se és o Filho de Deus, atire-se desse penhasco, porque está escrito: se és o Filho de aleluia, toda essa glória, todo esse domínio, todo esse poder, eu vou te dar se você me adorar. Não é isso? Os evangelhos de Mateus e de Lucas vão destacar essas 3 tentações. Já no evangelho de Marcos, que vai ter a mesma coisa, mas de forma mais resumida, vai estar escrito assim, Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai estar escrito assim:
Logo Jesus foi impelido para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, vivia entre as feras e os anjos o serviam. Olha o que Marcos vai dizer: que Jesus ele sai do batismo de João e ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, e lá no deserto ele vivia entre as feras, sendo tentado pelo diabo, por Satanás, mas os anjos vieram e serviram. Agora, eu pergunto a vocês novamente: vocês entenderam a diferença que houve da leitura de Mateus capítulo 4 e de Lucas capítulo 4? Aleluia! Vocês entenderam? Vou ler novamente. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Agora vou lá no livro de Lucas. Vou ler na minha versão, que é a versão corrigida e atualizada, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e não comeu coisa alguma, mas terminando teve fome. Notaram a diferença? Notaram alguma diferença? Em todas as Bíblias, de todas as versões. Hoje nós temos várias versões da Bíblia. Temos revista atualizada, revista corrigida, que são as mais tradicionais e antigas. Depois vai ter a NVI, a sua qual? Vai ter a NVI, vai ter a nova versão contemporânea, vai ter a linguagem de hoje. Só da NVI vai ter umas 4 versões diferentes. A gente tem que se apegar àquela versão que mais fala conosco, mais se define com a gente. Estudar com aquela que a gente mais entende. Eu, por exemplo, eu não consigo estudar muito bem na versão NVI. E o missionário Eliezer já tem a versão NVI, já estuda mais sobre a versão NVI. Eu ainda fico na tradição entre a corrigida e a atualizada. Mas houve uma grande diferença aqui, irmãos, que é, Mateus vai falar que Jesus vai sendo enviado pelo Espírito ao deserto e jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado. Lucas vai falar que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Ou seja, Lucas ele vai dar a dizer que não foram só 3 tentações, que durante 40 dias e 40 noites Satanás estava ali tentando Jesus. Satanás esteve ali tentando Jesus 40 dias e 40 noites. O texto que vai dizer de 3 tentações, mas ocultamente o texto vai estar falando que várias vezes Satanás tentou a Jesus. Eu posso dizer aqui que Jesus foi tentado por estar sozinho na escuridão. Eu posso dizer aqui que Jesus foi tentado por estar sozinho num deserto quente durante o dia. Eu posso dizer aqui que Jesus foi tentado
sendo perseguido por animais ferozes, como diz Marcos, no deserto da Judéia, ou próximo à Judéia. Se você for pesquisar, lá era a habitação também de animais perigosos. Lá provavelmente tinha urso, tinha leão, tinha cobra, escorpiões. É base bíblica falar que isso tinha. Aonde Davi apacentava as ovelhas do seu pai? Nos desertos próximos da Judéia. E Davi vai dizer para Saul o seguinte: olha, o urso veio arrebatar a ovelha e eu fui lá e feri e matei o urso. O leão veio pegar minha ovelha, eu fui lá e feri e matei o leão. Quando você pesquisa na internet, você vai ver que os répteis mais perigosos do mundo habitam naquelas regiões. Os escorpiões mais venenosos do mundo estão ali. As cobras mais venenosas estão ali. E Marcos vai dizer assim: olha, ele estava lá no deserto e as feras do campo habitaram com ele. Obrigado. Amém? Amém. E Lucas vai falar que ele foi tentado 40 dias. E depois dele ser tentado, uma nova lição que podemos aprender aqui, que Satanás chega para ele e fala assim: olha, se você é filho de Deus, faça isso, vai dar certo. Deus é com você. Deus não é com você? Então vai, dá certo. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando alguém chega para você e fala: faça isso. Você não é homem de Deus? Você não é servo de Deus? Você não serve a Deus vivo? Por que você está assim? Não, faça isso que vai dar certo. Ore que Deus vai te responder. Irmãos, saiba que nós precisamos viver os propósitos de Deus nas nossas vidas. E muitas das vezes é bíblico. O propósito de Deus nas nossas vidas não vai ser só bênção, porque o ouro é refinado no fogo. Fogo quer dizer provação. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por prova, tá? Pode saber, quando você estiver passando por isso, é Deus te refinando. É Deus te refinando, irmão. É Deus te refinando, missionário Eliel. É Deus te lapidando, te dando brilho. Amém? Amém? Nós temos que ter muito cuidado quando alguém fala: você não é servo de Deus. Como se diz assim: não, você é servo de Deus, tudo vai correr bem. As coisas podem correr ao contrário daquilo que pensamos. Porque quando Deus escolhe lapidar alguém, ou preparar alguém para a obra, meu Deus. Irmãos, Jesus sai, depois de ser cheio do Espírito Santo no batismo, ele vai para o deserto. Ele fica 40 dias no deserto. E segundo a teologia, esses 40 dias depois que ele sai do deserto, são 3 anos e meio pregando, profetizando e operando sinais de maravilhas. Foi só milagre, foi só coisa poderosa que aconteceu, que as pessoas daquela época não estavam acostumadas a ver. A geração que Jesus andou não era acostumada a ver milagre. É só ler a Bíblia que você vai entender. Antes de Jesus, ninguém que era cego voltou a ver. Antes de Jesus, ninguém que era surdo e mudo voltou a falar e ouvir. Houve até ressurreição antes de Jesus. Você vai ver. Elias e Eliseu, no ministério de Elias e de Eliseu, houve ressurreição. Mas você não vai ver nenhum dos milagres de Elias e de Eliseu ou de nenhum outro profeta que colocou as mãos sobre o enfermo e os curou.
Antes de Jesus, ninguém que era paralítico voltou a andar. Antes de Jesus, aleluia, não havia esses milagres. Aquela geração não era acostumada a ver esses milagres. Assim como essa geração atual não está acostumada a ouvir o tipo de pregação que pregamos aqui na Igreja Missionária Eleitos pela Graça. Não era acostumada com isso. E isso por quê? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, foi forjado no deserto 40 dias e 40 noites, sendo tentado, sendo provado por Satanás. E na hora que Satanás olha para ele: você não é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Você não é filho de Deus? Você não é servo de Deus? Você não é pastor? Você não é missionário? Você não faz a obra? Você não canta? Você não ora? Então o milagre tem que acontecer. Ei, o milagre só vai acontecer quando for o propósito de Deus. Não saia da posição que Deus te colocou. Quando o propósito de Deus chegar, a bênção de Deus chega. E quando a bênção chegar, você vai estar forjado, preparado, fortificado para suportar o peso dessa bênção. Amém? Glória a Deus. Precisamos ficar muito atentos também. Quando alguém chega para nós e fala assim: está escrito. Está escrito. Satanás leva Jesus para o alto e fala: tira-te, porque está escrito. O diácono Marcelo leu aqui Salmo 91. Satanás fala para Jesus o que está escrito em Salmo 91: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que os teus pés não tropecem em pedra. Nós temos que ter muito cuidado quando alguém chega para nós e fala assim: olha, está escrito isso. Está escrito que você é cauda, que você é cabeça, você não é cauda. Você tem que governar, não ser governado. Está escrito. Mas também está escrito que todo domínio, todo poder e toda majestade pertencem a Deus. E que eu preciso depender dele. Está escrito que se você é servo de Deus, Deus não vai te desamparar, porque o justo não mendiga o pão, nem a descendência fica desamparada. Mas Senhor, meu filho está desaparecido há mais de 30 dias, o Senhor me desamparou? Não, o Senhor não te desamparou, porque está escrito que tudo está nas mãos de Deus, não é das nossas mãos. Então precisamos ter muito cuidado quando alguém falar com a gente: está escrito isso. Jesus venceu Satanás em quê? Pelo quê? Mas Satanás tentou Jesus por onde? A mesma coisa. Jesus venceu Satanás pela palavra, mas Satanás também lutou com Jesus, tentou Jesus com a palavra. É por isso que precisamos ser maduros, olhar para a palavra com olhar clínico, olhar para a palavra com olhar difuso, olhar para a palavra em todos os ângulos, porque através da própria palavra Satanás pode nos tentar e nos envergonhar. Mas se nós olhamos a palavra com olhar clínico, estudando, examinando, lemos e relemos, comparamos textos uns com os outros, nós vamos aprender. E Satanás não vai pegar a gente na palavra, porque a palavra vai estar afiada em nós, como espada preparada, adornada para a guerra. Aleluia! Está escrito. Mas Satanás também escuta de Jesus, também está escrito: não pode tentar a Deus. Não pode tentar a Deus. Aleluia.
Satanás tentou talvez a última questão da luta que os evangelhos vai dizer, né? Se você me adorar, eu te entrego no reino deste mundo. E Jesus olha para Satanás e fala: para trás de mim, porque também está escrito: só a Deus pode ser adorado. Só a Deus pode ser adorado. Então, adore a Deus, mesmo com fome, mesmo com sede, mesmo em noites escuras, na solidão, na depressão, mesmo no fogo que está consumindo a alma. Adore a Deus. Adore a Deus. E aprenda, irmãos, que todas as vezes que você adorar a Deus, Ele vem ou com socorro, ou com a bênção, ou com refrigério. Amém? Amém. Então vamos adorar a Deus. Glória a Deus. E mediante de qualquer circunstância, adore a Deus. Aleluia. Não abandone a Deus. Não abandone a igreja. Por quê? Porque a igreja é você. O que nós fazemos aqui é termos comunhão. Igreja é nós. Mas se nós não tivermos comunhão uns com os outros, somos templos vazios. Mas se temos comunhão uns com os outros, como igreja de Cristo, fazemos parte de um corpo. Amém? Que essa palavra entre no coração de cada um de nós. Que essa palavra possa vivificar nos nossos corações. Que possamos compreender que texto tem contexto. E que muitas das vezes o maior contexto daquilo que se lê não está no próprio texto, mas no texto comparativo, quando são sinóticos uns com os outros. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, até mesmo João, você vai entender muitas coisas ali que está em Isaías, em Jeremias, em Lamentações, em Ezequiel. Você vai ver tanta coisa ali que está em Daniel, que está em Joel, que estão nos profetas. Tem tantas coisas que está aqui no livro de Mateus. Aleluia. Principalmente sobre João Batista, que vai estar lá em Malaquias, o livro que nós conhecemos nos dias dos profetas. Malaquias profetizou sobre João o Batista. E nós precisamos aprender, irmãos, que todo texto tem o seu contexto. E para entendermos esse contexto, precisamos examinar, precisamos buscar, precisamos orar mais uns com os outros, ter comunhão mais uns com os outros e aprender mais uns com os outros. Coloque-se nos seus pés. Eu vou estar orando. Eu vou pedir à igreja, dar a mão a todos. Vamos orar de mão dadas. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro nesse momento juntamente com o teu povo, com a tua igreja, que estão agora de mão dadas, orando, buscando e clamando ao Senhor. Meu Deus, todos que estão aqui neste culto possam ser fortalecidos pelo teu poder e pela tua palavra. Meu Pai querido, que a mão do Senhor seja com todos, meu Deus, preparando a todos para uma grande obra. Meu Deus,
escuta a oração, o gemido da alma de todos que estão aqui, daqueles que não vieram. Que a mão do Senhor possa ser poderosa sobre toda a tua igreja. Eu oro nesta noite, te peço, em nome do Senhor Jesus. As palmas glorificam Ele, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Eu gostaria de estar orando agora em especial pela vida da Isabelle. Ela está fazendo 52 anos hoje, né? Vem cá, Becão.